Programa Espírita Quarta Dimensão. Diz o espírito Isadora de Bois: quando por imposição da lei de retorno a vida te colocar em situações embaraçosas e perturbadoras, não desanimes, segue adiante e confiante, pois a mesma lei vai te dar o retorno de tuas novas realizações atuais. Continua zeloso em tuas boas obras, sem esquecer que passado e futuro caminham juntos, esperando do teu presente sempre o melhor. O Quarta Dimensão já começou. Caibar de Souza Schuttel nasceu em 1868. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filântropo brasileiro. Teve grande importância na história do espiritismo e de Matão, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município. Era respeitado por todos na cidade em sua época. Fundou o notório jornal chamado O Clarim, em formato pequeno, que logo se ampliou, atingindo no século XX a tiragem de 10.000 exemplares. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença: Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale, também um dos divulgadores da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a AD Pará. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem, Douglas. Tudo bem a todos os telespectadores. Uma boa noite. E a família? Graças a Deus, todos bem. Caminhando, né? Caminhando. Afinal de contas, estamos no planeta escola. Às vezes acontece alguns atropelos na nossa vida, mas isso ainda é inerente ao nosso processo de evolução, ainda somos crianças espirituais. É para desanimar? Negativo. Vamos usar o quê? O atributo da inteligência dado por Deus. Então não vale desestimular. Morando só ou com família, sempre teremos os nossos desafios de aprendizagens. Afinal de contas, somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Carlos Cardoso, hoje nós vamos falar, inclusive, um pouquinho sobre mediunidade, porque sempre é um tema atual e muitas pessoas ainda têm dúvidas aí. Você já ouviu falar aí nos seus meios aí de trabalho, convívio social, as pessoas que dizem que são uma esponja? Já ouvi falar, acontece muito. Mas você sabe que é essa ideia do eu sou uma esponja, eu capto todos os maus estares das pessoas, dos espíritos, eu não sei o que fazer. Em primeiro lugar, vamos recordar nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai não coloca fardo pesado em ombros fracos. Então, você na realidade não é aquela esponja potencializada que você diz ser. Simplesmente você não está indo atrás do conhecimento para saber quais as capacidades que você tem de se blindar, coisas que você também tem que mudar. Afinal de contas, nós atraímos. Somos um condutor de ondas eletromagnéticas. Antes de nós passarmos para a questão de O Livro dos Espíritos, para alimentar mais o nosso assunto, desde a década de 60, a neurociência já deu uma contribuição muito grande, mostrando o que? A neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de modificar as moléculas do corpo e também de fortalecer as próprias células que se encontram doentes. Então, esse negócio de esponja já caiu por terra há muito tempo. Questão 468.
Renunciam às tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E eis a resposta dos imortais: quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato quando quer atacar o rato. Carlos Cardoso, influência espiritual, nosso comportamento que você trouxe aí para os nossos telespectadores. Então, Douglas, boa noite a todos. Há uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala: nós somos influenciados pelos Espíritos, e eles respondem mais do que você imagina. Então, todos nós recebemos influências espirituais, ora boas, dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos que nos querem bem, ora ruins, porque nós pensamos, e quando pensamos coisas boas, atraímos coisas boas. Quando pensamos coisas ruins, atraímos espíritos que querem, né, nos fazer algum mal. Então, sim, ao longo da nossa jornada, é muito natural que nós tenhamos pensamentos em desacordo com o que deveríamos pensar em coisas corretas. Então, fazemos coisas erradas. E quando fazemos coisas erradas, abrimos campo para esses espíritos que nos influenciam. E geralmente há uma queda nesse caminhar da gente. Cabe a nós, né, ao sofrer essa influência, ao perceber que erramos, retomar a caminhada, verificar o que está fazendo de errado, consertar e buscar fazer o que é certo, né? Assim nos ensinou o Mestre Jesus. Um detalhe aí nessa questão, Carlos, é quando você fala nós erramos, mas nós sabemos que ninguém erra porque quer, ninguém fere porque quer, mesmo tendo alguns sentimentos ainda inferiores, mas a pessoa na realidade, por achar que ferindo vai conquistar algo mais nobre, aí vem o equívoco. Sempre pontuando, erramos porque não conhecemos. Mas tu já reparou uma coisa em O Livro dos Espíritos, e Carlos, que em algumas perguntas que Kardec faz, os imortais eles sempre colocam a palavra vontade e não força de vontade. Ele não coloca a palavra força na frente. Os espíritos, eles sempre colocam a palavra vontade, nos mostrando que não precisa fazer um esforço titânico para sermos felizes, né? Exato. Como você falou, há dois pontos aí: a vontade e a mudança. Entre esse meio, você tem uma jornada a percorrer. Então, se você, como você bem falou, você precisa fazer, às vezes, um esforço mínimo para mudar, né? Tendo vontade. Então, você aplicando isso na sua vida, você vai mudar o comportamento, e essas entidades que querem lhe prejudicar não vão encontrar livre acesso para fazer isso. Você vai sintonizar com espíritos mais elevados, porque você está fazendo o bem. Então, buscar fazer o bem é o melhor caminho. Buscar seguir o bem, né? Ter uma conduta correta de vida, para você evitar cair nessas armadilhas que espíritos fazem para nós. Um detalhe, apesar de nós estarmos falando aqui só de espíritos, mas jamais devemos esquecer que nós, enquanto almas encarnadas, somos espíritos. Exato. Então, existem muitas companhias nossas aí na carne que querem o nosso mal, que buscam se aproximar de nós justamente para querer ter algumas vantagens, até um tanto indelicadas. Mas aí, como é que a gente resolve o problema? Sempre mostrando, não só para os encarnados, para os ditos vivos, e para os desencarnados, os ditos mortos, a nossa posição e postura e, acima de tudo, o nosso nível de conhecimento. Nós devemos expressar o nosso nível de conhecimento, mas não humilhando, porque tem gente aí que, apesar de conhecer um pouquinho mais, quando vai passar uma instrução ou mostrar a sua inteligência mais elevada, gosta de humilhar. E isso é uma brecha, né, Carlos? Também. A vaidade, justo, o orgulho e a vaidade é uma brecha para que espíritos e pessoas muito mais inteligentes intelectualmente venham o quê?
a nos influenciar, não é verdade? Exatamente. Então a pessoa tem que ter cuidado, como você falou, a questão do orgulho, da vaidade, né? Saber ensinar, saber conversar, transmitir o conhecimento. Hoje a internet está com vasto conhecimento para quem quiser conhecer a doutrina espírita. Então a pessoa tem livre acesso e pode se informar. E quanto mais conhecimento, mais condições ela vai criar para que ela não caia em armadilhas, para que ela procure fazer o que é o correto, né? Tem até uma passagem bíblica, né, Douglas, de Jesus, Sim, né, no deserto. Sim, não, eu até anotei. Você me deu, eu anotei aqui para nós lermos. Está na Bíblia Sagrada, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Assim está escrito: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Detalhe, tem muita gente aí que não quer passar pela aprendizagem. E Jesus veio nos mostrar que o planeta ainda é um planeta escola. E ele se submeteu o quê? A uma situação e nos ensinou como sair da situação. E o primeiro passo, confiar em Deus. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você crer. É você ter a certeza de que tudo aquilo que você estudou a níveis de leis de Deus, você é seguro. Então, tanto é que dentro dessa passagem bíblica aí, o dito diabo fez várias propostas para o Cristo. Ele disse: não quero, rapaz. Não insiste, eu não quero. Ele sempre respondeu serenamente. Sempre. Mas por quê? Porque ele conhecia a lei. Exato. Como você citou muito bem aí, falta hoje, as pessoas às vezes têm conhecimento e falta referência espiritual. Falta as pessoas lembrarem de Deus, de Jesus, buscarem isso, entenderem que são de origem divina e buscarem, aliado a isso, ter o conhecimento na prática do bem. Então, esses dois, esse conjunto fará a pessoa realmente despertar e seguir a jornada nesta reencarnação. Ainda tem um detalhe: nunca tenha medo da verdade que você já conhece. E às vezes as pessoas dizem: não, mas eu não quero fazer porque eu acho que eu vou perder algo. Não. A pessoa que até mesmo você não quer ferir, mas às vezes ela tem que passar por aquilo para níveis de aprendizagem, tenha certeza que em breves minutos ou em breve tempo mesmo, a pessoa acorda e diz: olha, valeu a tua dica, eu realmente estava equivocado. Não abrace situações, certo, para passar a mão nas coisas erradas, não. Acredite na verdade, cada um de nós temos um nível de evolução, nós devemos dar o tempo para que a inteligência do outro trabalhe. Então, tanto é que nós estamos insistindo nesse programa porque foi uma orientação vinda do mundo espiritual, dos benfeitores espirituais. Que nós devemos, de fato, confiar em Deus. Deus existe, que nós somos de origem divina. Mas o segundo ponto que eles insistem mais é que nós devemos conhecer as leis de Deus. Conhecendo as leis de Deus e como ela age em nossas vidas, nós vamos ter a segurança de caminhar sem medo. Ultimamente, a questão da saudade e uma série de outras situações, a gente vem estudando muito, sabe, Carlos, a expansão espiritual. Nós sofremos porque nós nos apegamos muito à matéria, esquecendo que nós somos de origem espiritual. Então, se você não tiver esses conhecimentos de como é o seu corpo de carne, para você não ficar dizendo aí que é uma esponja, que você é fragilizado, que você... uma série de desculpas, o problema ele vai continuar atuando e às vezes crescendo. Mas à medida que você conhece como funciona as leis de Deus, você vai criar o quê? Campo magnético de força, e você também vai trabalhar toda a energia que vem para você vai trabalhar, modificá-las e dar para o seu próximo ela transformada. Então, tudo depende de nós. Como diz a questão do Livro dos Espíritos. Somos nós que repelimos
as ações de pessoas encarnadas, os ditos vivos, e dos desencarnados, os ditos mortos. Somos nós que repelimos através das nossas atitudes, não é verdade? Perfeitamente. Então, como você falou, origem divina, conhecer as leis de Deus, termos a atitude, né, para buscar a mudança de comportamento se estamos fazendo coisas erradas, saber transmitir para as pessoas o conhecimento para que elas amadureçam de forma amável, para que elas entendam, né, o processo que ela está passando, ter cuidado no uso da mediunidade, porque às vezes absorvemos energias de outras pessoas de forma indevida, isso acaba causando uma perturbação ao nosso corpo. Então o problema é da pessoa. Nós temos a capacidade de tentar ajudar a resolver o problema sem interferir. Então devemos saber orientar para que a pessoa equacione o problema e se sinta bem. Então são esses tópicos que a gente busca nesta questão de O Livro dos Espíritos. Ajudar, muito bem lembrado, ajudar sem se envolver, porque o problema é da pessoa. Quer vir após mim? Renuncia a tudo, tome a tua cruz e siga-me. E Jesus, como sempre, o guia e modelo da humanidade. Acredite, querido telespectador, tudo tem solução, tudo mesmo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita e vamos viajar em mais conhecimentos através daquele momento especial também deste programa, Clube da Alegria Espírita, com o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe. Mas depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Venha participar do 2º Encontro Espírita, promovido pela Sociedade Espírita Lírio do Vale e a DEPA, com o tema As Reais Conquistas da Alma Diante da Tecnologia. Trazendo as palestras Fenômenos UFOs, atualidades do assunto, mitos e verdades com o expositor Bruno Miranda. E a inteligência humana e sua adaptação diante da evolução, com a expositora Simone Batista. Intervalo com apresentação musical com Antônio Aleixo e apresentação teatral com os palhaços Chantilly e Kisuko. É domingo, dia 29 de outubro, às 19 horas, no Teatro Gasômetro, Avenida Magalhães Barata, 830, Parque da Residência. Entrada franca. Alô, galerinha! Boa noite a todos vocês! Está começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua telinha, na sua televisão. Brincadeira de montão! Vinha você de lá, vinha você dali, vinha pra cá e vinha rir! É muito legal! É isso aí, gente! Olha, um abração em vocês, tá bom? Fique com a gente, muita coisa legal aqui no programa! Você não sabe? Então fique sabendo! Quem descobriu a América? Segundo os historiadores, quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Mas já existem vestígios de que antes de Cristóvão Colombo, cerca de 500 anos antes dele, os vikings já tinham cruzado o Atlântico e fundado colônias no Canadá. O realizador do feito, segundo a saga dos groenlandeses, foi o explorador nórdico Jane Jefferson, que apenas se limitou a contornar a costa. Anos mais tarde, outro viking, Leif Erikson, desembarcou naquelas terras desconhecidas, tornando-se o primeiro europeu a pisar no continente que hoje chamamos de América. A comprovação em 1960, quando foram encontrados os vestígios arqueológicos na região, com ruínas,
de casas e artefatos nórdicos. Ao que tudo indica, o assentamento viking teria durado aproximadamente 20 anos. Se não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar sobre Ana Prado e suas mediunidades. Então, vem comigo! Ana Prado é natural da cidade de Parintins. Nasceu no ano de 1883. Na referida localidade, participou efetivamente do grupo espírita Amor e Caridade. Casou-se com o senhor Eurípides Prado. Conhecendo teoricamente os fenômenos das mesas girantes e não encontrando no meio espírita belenense adesão para as experiências, Eurípides optou por realizá-las em sua casa. Ana participou da sua primeira reunião, onde fenômenos registrados foram em torno da mesa, que apresentou estalidos, violentos abalos. Depois foi a tipologia, arremessos de objetos ao solo, transporte de uma flor do jardim para a mesa da casa. Seguiram-se as materializações de membros e espaços, um braço, mãos, etc., ao aparecimento de vultos perfeitos e até o reconhecimento dos mesmos por parte dos parentes. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram rápido desenvolvimento. Do interior do lar, alcançaram o domínio público, ultrapassando as fronteiras paraenses, para logo mais varar os limites do nosso país e do continente americano, sendo noticiados na França e Alemanha. Ela sofreu o preconceito da época e perseguição. Se sujeitou a provas rudes, como ser encerrada em uma gaiola de ferro durante o transe para provar a verdade dos fenômenos que provocava. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, gente! Eu trouxe mais um filme muito engraçado, que é do Cachorrinho, a Garça e o Pescador. Roda o filme!
Aí, galerinha! E aí, vamos agora para nossos abraços aos nossos amigos e amigas que nos assistem todos os domingos. Isso é o programa espírita, é a ciência espírita nos lares, esclarecendo e informando. Um abraço vai para o meu amigo, ele é motorista de aplicativo, o Ailton e seus dois filhos, Vitor e Ângelo. Um abraço aí vocês. Um abraço vai para a dona Rai, isso, a dona Mara, a Nicole, São Paulo, isso. Outro abraço vai para a Catherine, Juan, Luiz, todo o pessoal aí da Pratinha, né? O Hélio também, né? O pessoal da Pratinha que nos assiste todo domingo. Isso! Um abraço para a minha amiguinha também, Denise, lá do Cetrasol. Alô, Denise! Um abraço em você, toda a galera aí, né, do Cetrasol, né? Tô sempre ligado com a gente. Um abraço para o aniversário da Patrícia. Da Patrícia será, olha aí, dia 25, hein? Dia 25 é o aniversário da Patrícia, hein? Um abração, Patrícia de Souza, aqui do programa, tá legal, gente? Bom, e até o próximo domingo, e com outro programa bem bacana pra vocês, tá bom? Tchau, gente, um abração, hein? Será que a ansiedade em excesso afeta o nosso corpo? Bom, sabemos que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, porque ao depararmos com alguma situação em nossa vida, ao invés de assumirmos uma postura de fé, passamos a adotar uma conduta ansiosa, que nesse caso não ajudará a resolver o problema e ainda poderá prejudicar a saúde, já que, como afirma Joana de Ângeles, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Porém, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, perturbação gástrica e insônia, a ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física com graves danos para a vida. Podemos perceber que esse comportamento ansioso nos desgasta, podendo dar origem a processos enfermiços. Pesquisas científicas nos mostram os efeitos da ansiedade no corpo, como, por exemplo, problemas de garganta, reações do fígado, problemas de digestão, dentre outros. Mas o que fazer nos momentos de ansiedade? Devemos lembrar das lições de Cristo e orar, pois a oração proporciona as energias otimistas e da fé. É claro que não podemos esquecer também de procurar, nesse caso, a ajuda de um profissional habilitado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.